Se desde o começo do ano o nosso assunto tem sido esse momento de passagem da Idade Média à Idade Moderna, o abandono e a falência das instituições medievais, do feudalismo, daquela... Ainda não estamos falando, na realidade, da decadência daquela estrutura de clero, nobreza e servos, mas ela já deixa de ser tão engessada e tão rígida quanto antes, uma vez que do seio do terceiro estado nasce a burguesia, né? Ascende uma nova classe social e é ela, inclusive, que vai subverter toda essa ordem estamental já bem estabelecida e sedimentada. E isso vai acontecer ao longo da Idade Moderna, dessa Idade Moderna que é o nosso objeto de estudo aqui. Todas essas coisas, então, já estão dentro da Idade Moderna, nessa saída da Idade Média, entrando no nosso assunto efetivamente, né? Então, nós vimos que todas essas mudanças ocorridas ao longo do caminho, da Idade Média à Idade Moderna, as alterações nas relações de trabalho, de comércio, o renascimento, a retomada do comércio, uma retomada dos conceitos, dos padrões da cultura clássica greco-romana, tem um ressurgimento daquele tipo de filosofia, dos seus indagamentos, mesmo daquela visão de mundo, e tudo isso meio que renega as coisas como vinham até então. Ao longo da Idade Média, que foi um período que foi considerado a Idade das Trevas, do retrocesso, e tenham em mente aquele negócio, né? Aquela ideia lá que eu mencionei antes, que na visão deles, o futuro era a decadência, o futuro era o fim, e a gente estava caminhando impreterivelmente para essa corrupção geral dos costumes e das tradições e da saúde, da beleza, enfim, todas as coisas estavam caminhando para o seu fim. Então, se o mundo já foi bom um dia, então ele foi no passado. Por isso cabia então retomá-lo, retornar àquelas condições. Por isso o renascimento, porque faz renascer uma série de conjuntos de tradições que haviam caído em desuso ao longo da Idade Média, né? E por que eles caíram em desuso com a Idade Média? A gente viu isso com maiores detalhes e maior profundidade no ano passado, com a expansão máxima do Império Romano, e aí as suas fronteiras foram se enfraquecendo, houve uma série de incursões, de ataques de povos estrangeiros, enfim, esse império se desagregou e, bom, teve lugar o feudalismo, né? E é agora que ele está sendo desmontado. E em decorrência de todo esse processo do renascimento, do humanismo, dessa atenção voltada de novo para o ser humano, para os questionamentos puramente humanos, para suas necessidades, para sua inventividade, né? Para esse retorno de uma percepção de que o ser humano ele pode perceber e perscrutar e entender o mundo físico-material a partir das suas próprias condições como ser humano, da observação, da racionalidade e tudo mais, meio que tira toda essa responsabilidade sobre o conhecimento e a exortação das coisas materiais e imateriais da igreja, do mundo espiritual, de Deus. Então tem uma migração, né, dessa prioridade, desse centro das atenções da esfera espiritual para a esfera temporal, para a esfera material. Não é que a igreja é negada, não é que a religiosidade ela perde importância, não é que agora Deus está morto e as pessoas são todas ateias e rejeitam essa ideia de santidade, de Deus, de um poder superior, enfim, não, nada disso. Isso efetivamente vai ganhar mais força e espaço em anos mais para frente, né? Por enquanto, essa sacralidade da igreja ainda está mantida, só que todo esse movimento de questionamento, né, de
incentivo à racionalidade, à crítica, ao olhar crítico, à dúvida, né? A botar as coisas à prova para ter certeza delas. Tudo isso caminhou ao longo desses séculos XV e XVI, que é justamente esse período de passagem da Idade Média à Idade Moderna. Tudo isso levou a uma nova forma de perceber e fazer os estudos da natureza, os estudos de maneira geral, na realidade, né? A filosofia ela tem uma virada muito grande nesse mesmo período, e é aqui que as ciências da natureza começam a se desmembrar desse núcleo duro maior que era todos os estudos, todas essas investigações naturais estavam circunscritas, estavam debaixo do guarda-chuva da filosofia. A filosofia surge como mãe dessas ciências todas, né? Porque o objetivo inicial da filosofia era perscrutar, era entender, era questionar, era verificar, era tomar a ciência, era apreender através da razão, da observação e da análise racional como é o mundo, do que é feito o mundo, do que são feitas as coisas, como surgiu o mundo, por que ele é da maneira como é, por que ele se organiza da maneira como se organiza, quem fez tudo isso e por que fez, se existe um sentido, se não existe um sentido, se as coisas elas são passíveis de serem percebidas pelos sentidos ou não, como que a gente pode efetivamente conhecer as coisas, se é que a gente pode conhecer as coisas. O ser humano ele tem essa capacidade, qual que é o elemento primordial do universo, de onde tudo surgiu e do que são feitas todas as coisas. E aí, lá no início da filosofia, com os pré-socráticos, lá na Grécia Antiga, a gente vai ter o Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, e aí eles vão dizer qual que é esse elemento primordial, que é o úmido, é a água, ou é o ar, ou é o áperon, ou é o fogo, ou é... Enfim, e desses elementos primordiais derivam todos os outros, porque todas essas perguntas elas já eram feitas, né? Desde muito antes do surgimento das cidades-estado lá na Grécia Antiga. Do que é feito o mundo, como o mundo surgiu, como ele se organiza, sabe? O que é aquele negócio que fica brilhando lá no céu e brilha durante 12 horas e aí fica tudo escuro. Por que isso? O que é um monte de pontinho brilhante que aparece enquanto o sol não está brilhando, né? Quando é noite? O que é água? Por que a gente se molha? Por que a gente tem percepções diferentes de textura? A gente sabe o que é liso, o que é áspero? E por que as coisas têm essas diferenças entre si? Bom, tudo isso, antes do surgimento dessa tentativa de explicação racional de todos esses elementos diferentes entre si, todas essas respostas eram dadas pelos mitos, pela narrativa mitológica, fantasiosa, inventavam-se histórias para explicar essas coisas. E aí então, com o desenvolvimento, e aí a gente tem um elemento peculiar, parecido, que a gente pode retomar aqui nesse momento, inclusive é por isso que eu trago isso ao debate agora, que foi justamente o surgimento de uma nova forma de fazer política e de estabelecer as relações entre as pessoas, foi que promoveu essa investigação racional, foi que tornou propício esse ambiente de justificação racional, embasamento racional dos seus próprios argumentos. Porque antes daquele modo de política que surgiu na Grécia Antiga, a política toda era feita com base em argumento de autoridade. Tudo se explica recorrendo aos mitos, recorrendo a uma verdade inexorável, transcendental, que escapa da nossa razão, escapa da nossa percepção. Então tudo é feito e foi gerado e organizado e se mantém da maneira como se mantém, e a ordem é esta porque Deus quis, ou os deuses quiseram. E essa é a vontade divina, do mundo que está fora, está além da nossa compreensão. E quem manda nesse mundo, então, são os representantes dessa vontade divina na Terra. Então é o clero, né? É essa alta estirpe da sociedade que mantém essa comunicação mais próxima, mais íntima com Deus ou com os deuses, seja lá onde for. Então, na Grécia Antiga, surge uma nova forma de fazer política que desconsidera um pouco esse argumento de autoridade,
Não é que ele cai em desuso, não, porque na Grécia Antiga nós tínhamos outros deuses. Só que os deuses da Grécia, eles eram muito mais próximos do próprio ser humano. Eles eram antropomorfizados, como vocês já estudaram. Eles tinham forma de ser humano. E eles não só tinham forma de ser humano, eles não só tinham um corpo físico semelhante ao ser humano, mas eles tinham sensações e desejos, inclinações iguais às dos seres humanos. Então quem eram os deuses, se não seres humanos perfeitos? Perfeitos entre algumas aspas, né? Entre muitas aspas. Eles eram seres humanos imortais, na realidade, né? Então tudo isso meio que diminui o espaço entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles se colocam como muito mais iluminados e bons, né? Muito melhores do que aqueles réis mortais que se contentam com uma verdade ditada e não comprovada. E na realidade não é só essa nova forma de fazer política, né? Tem uma série de outras coisas que vêm junto com isso. Uma maior disseminação da escrita e da linguagem, da matemática, de cálculos diversos, a expansão do comércio, contato com outros povos, enfim, um conjunto de várias coisas contribui para o surgimento desse ambiente favorável ao destaque da razão nas relações sociais. Porque a partir dessa nova forma de fazer política, a raiz do que a gente vai chamar de democracia, que a gente trata como democracia hoje, não mais valia o argumento de autoridade. Não mais valia eu dizer, olha, a verdade é essa porque Deus falou para mim. Ou eu sou o rei e você tem que me obedecer porque eu fui eleito por Deus e a minha família descende dos deuses do Olimpo, enfim. Agora, para que o seu argumento seja válido e aceito politicamente pelos demais concidadãos seus, você tem que fazê-los entender o que você está falando e convencê-los da sua verdade. Então você tem que elaborar uma explicação racional sobre tudo isso e convencê-los, né, através da razão. E aí cada cidadão pode aceitar ou refutar o que você falou com base na razão também. Então eles vão dizer se você está certo ou se você está errado para desmontar o seu argumento. E para isso você tem que pensar, né? Consolidar as suas verdades ou manipular mesmo a verdade da maneira como lhe for mais conveniente, mas tudo isso através da razão. Então surge toda uma corrente, né, filosófica que surge daí, parte daí, e procura responder todos aqueles questionamentos que vinham sendo feitos desde tempos imemoriais através da razão, sem mais recorrer às narrativas míticas, mitológicas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque durante a Idade Média a gente tem meio que um retorno conceitual àquele estado de coisas, que todas as verdades eram ditadas por Deus, por um mundo imaterial, por um mundo transcendental, supremo, superior, intangível, que a gente não vê, não percebe, não sente, e que só quem sente são esses iluminados, escolhidos por Deus para fazer essa comunicação com o mundo material. Então eles ficavam reféns de novo a essa ignorância generalizada. A grande maioria da população não tinha acesso a essas incursões racionais, essas elucubrações mais profundas sobre temas diversos, não tinha mais. E aí a gente, em toda essa tendência renascentista, não é, de retorno às tradições greco-romanas, ao retorno da racionalidade, da razão como mestra da vida, e tudo isso, esse olhar crítico, né, e botar o ser humano no palco das atenções da vida de novo, e da razão mesmo da nossa vida, encontrar a nossa razão em nós mesmos. Bom, tudo isso leva àqueles questionamentos, à igreja, à reforma católica, à reforma protestante, à contra-reforma, que a gente tem falado até agora. Então, tem investigações científicas mais elaboradas, mais profundas, um desenvolvimento material muito maior, as grandes navegações. E aí, tudo isso acontecendo entre os séculos XV e XVI. Chegando no século XVII, a gente, em meio a tudo isso, vai desembocar todas essas transformações, todos esses fatos, né, todo esse desenrolar histórico. Chega no século XVII, num momento que tudo isso meio que estava subindo, sabe, num contínuo,
E a esse momento específico, então, no século XVII, a gente vai dar o nome de Revolução Científica do século XVII, porque muitas coisas aconteceram ou vieram à tona nesse século XVII, por causa, né, dessa corrente racional, racionalista, que vinha sendo alimentada desde o Renascimento, desde a derrubada, ou a tentativa de derrubada, na realidade, do clero da nobreza e a ascensão da burguesia. Essa burguesia que era, na realidade, a atividade racional é meio que inerente ao trabalho da burguesia, porque ela tem que trabalhar com números, com a perfeição do seu ofício, com, sabe, a racionalidade ela tem que guiar o trabalho do burguês para que ele seja bem sucedido, para a execução dos negócios de maneira lucrativa ou rentável, ele tem que recorrer à razão. Então tudo isso está relacionado, entendeu? Pois bem, essa Revolução Científica do século XVII, que é o objeto de estudo desta aula e dessa unidade, particularmente, foi essa Revolução Científica do século XVII, ela foi favorecida, ela foi propiciada, ela foi proporcionada pelo Renascimento. Ela foi propiciada pelo renascimento cultural, pelo antropocentrismo, pelo humanismo, né? Por inovações tecnológicas, e são elas mesmo que vão compor a própria Revolução Científica desse século, partindo desde as mais anteriores, inclusive a prensa, ela tem um papel central em tudo isso. Aquela prensa do Gutenberg de meados do século XV, 1475, 1455, sei lá, a prensa do Gutenberg, que foi crucial para espalhar essas ideias renascentistas, os ideais dos reformadores, né, dos protestantes, do Lutero, do Calvino, enfim, e mesmo para fazer propaganda para essa classe burguesa emergente, a reforma religiosa, esse espírito crítico de contestação desses dogmas, dessas verdades incontestadas. Porque o que é a reforma protestante, se não um levante contrário à maior autoridade que havia no mundo? Tudo isso vai culminar nessa Revolução Científica do século XVII e depois não, né? Na realidade, ao longo desse processo todo, na consolidação dos Estados modernos. Que a gente vai ver na próxima unidade, provavelmente. Bom, em meio a tudo isso, desde o século XVI, na realidade, XV, XVI, que é na realidade esse processo todo que a gente vem falando, houve uma série de transformações em todas as esferas da convivência, da realidade, sabe? Da sociabilidade mesmo, na filosofia política, ou na política, na questão social, cultural, econômica. No campo da política, que vai ditar as regras sociais, a maneira como a nossa sociedade se organiza, que vai inclusive tentar justificar a instituição da monarquia absolutista que vem em seguida, ou para mudar essa razão de coisas, né, e tentar estabelecer um governo diferente, uma república com viés democrático ou não, se tem que ser autoritário, se tem que ser libertário, como é que é. Tudo isso começa a surgir lá no século XVI com o Maquiavel, séculos XV, XVI e início do século XVI, lá em 1513, eu acho, que inclusive ele era contemporâneo do Lutero, né? Se o Lutero pregou lá as 95 teses na igreja de Wittenberg em 1517, o Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513. Deixa eu confirmar se é isso. Isso mesmo, 1513. E aí, ao Maquiavel se seguem uma série... Quer dizer, ele vai inaugurar uma nova forma de fazer política, ou vai retomar uma visão da política que havia se perdido na Idade Média. Porque ao longo da Idade Média, desse período que sacralizava, que santificava a igreja e o clero
como representantes de Deus na Terra. E, bom, de acordo com essa política vigente na Idade Média, a política, o poder temporal, era pura e simples manifestação da vontade divina. Então não tinha nada que pensar, sabe? Não tinha que fazer investigações racionais sobre a melhor maneira de se conduzir. Não, porque era só obedecer o que Deus mandava. Mas quem que está falando o que Deus manda? O clero, né? Aquele clero que falava uma coisa e fazia outra. Aquele clero que mandava viver uma vida de humildade e retidão e se perdia no luxo dos seus palácios, entende? Que se cobriam de ouro e viviam uma vida completamente desregrada, absolutamente contrário ao que eles mesmos pregavam. Que pregavam o celibato clerical, mas que tinham filhos. Que pregavam a honestidade, mas que eram corruptos. Que pregavam a pobreza, mas que eram ricaços. Então, tudo isso traz à tona uma série de desconfianças, né, e debates e críticas, enfim. O Maquiavel, então, no início do século XIII, ele despe a política de todo esse caráter moral do qual ela vinha revestida até então. O Maquiavel vai dizer que o objetivo da política é a própria política. O objetivo de se ter o poder é se manter no poder, e não o bem comum, e não a vontade de Deus, e não qualquer outra coisa. Um bom governante é aquele que se mantém no governo. E aí, essas coisas meio que naturalmente, como consequência, vão caminhar para um bem comum, né? Ele não renega, ele não acaba com a ideia do bem comum, mas ele fala que o bem comum ele não é o objetivo último da política, ele acaba sendo uma consequência da política bem executada. Porque a boa execução da política, o objetivo dela é continuar executando ela mesma, né? É o poder pelo poder, é a política pela política, é o cargo pelo cargo. Bom, então depois do Maquiavel a gente tem uma série de outros pensadores, tem os contratualistas que vão mudar toda essa nossa forma, ou vão tentar propor uma reforma na nossa organização social, que vai, portanto, jogar uma pá de cal em cima dessas monarquias absolutistas, que virão a se formar ainda, né? A gente vai retomar as ideias desses caras um pouco mais lá na frente. Então eles começam a se articular desde o século XVI, XV e XVI. A Utopia do Thomas Moros, que é bem facinho de ler, e eu recomendo que vocês leiam. Minha mãe compra essas coleções da Folha de grandes autores, de grandes discursos, das principais obras, enfim. E aí tinha esse lá do Thomas Moros, e eu sempre quis ler, não tinha lido, aí eu vi que tinha aqui em casa e peguei para ler. E ele é bem curtinho, é bem facinho, tem uma linguagem bem fácil, bem didática. O Príncipe do Maquiavel também. Recomendo que vocês leiam, é muito esclarecedor. O Maquiavel, inclusive, é bem bacana o jeito que ele escreve, ele é até engraçadinho. Bom, então percebem que todo esse ambiente é favorável à mudança, à transformação, e essa transformação ocorre em todas as instâncias da realidade, inclusive no que a gente vai passar a chamar de ciência a partir de então, e isso começa principalmente com o Francis Bacon, o René Descartes, o David Hume, uma série de outros filósofos que a gente vai chamar depois de cientistas, os precursores da ciência tal qual a gente conhece hoje, porque eles renegavam a condição de coisas que vinha até então. Eles falavam, olha, essa ciência que a gente tem aí, essa instrução que a gente vem recebendo na faculdade, ela é falha, ela é errônea, ela é rasa, ela é pouca, ela é insuficiente, porque se baseava em cânones que não eram contestados, se baseava em verdades que não eram questionadas. E tudo isso, todo esse humanismo, esse questionamento que vem à tona agora, vai mudar tudo isso, né? Bom, então o Bacon, o primeiro deles, o Francis Bacon, ele se propõe a reformar aquela investigação científica, né? E aí ele abre as portas para o que a gente vai chamar de ciências da natureza depois. Vai também alimentar um debate entre empiristas e racionalistas que vão se digladiar ao longo de toda a história. Esse debate vem até hoje, na realidade,
sobre de onde surge o nosso conhecimento, como o nosso conhecimento se processa, como as informações se formam e se assentam na nossa mente, na nossa cabeça. Então eles procuravam entender a natureza e a realidade do mundo das coisas, aquelas mesmas perguntas que a filosofia se fazia lá no início, por isso eles são filósofos, né? Só que entender esses procedimentos de maneira racional, a partir da experiência, da experimentação. Eles então elaboram métodos científicos para ter certeza das coisas, para basear os seus argumentos de maneira racional e comprovada, cientificamente comprovada, portanto. Então essa coisa começa a crescer a partir dos séculos XVI, XVII, tá? E vão culminar então nessa revolução científica do século XVII, que é o nosso objeto de estudo aqui agora. E ela se processou nas mais diversas áreas também, né? Na astronomia, na matemática, na física, na biologia, na medicina. Então eu vou selecionar alguns autores e eu vou pedir para vocês darem uma lida neles para me mandar alguma coisinha por escrito no plural, tá? Eu vou, talvez junto com essa aula mesmo, eu já mande a atividade junto, no plural, com as instruções de como vocês devem proceder, tá bom? Vou dar, sei lá, uma semana. Se eu mandar na quarta, vocês podem me responder na outra quarta ou na outra sexta, sei lá. Eu ponho lá a data direitinho para vocês também. Leiam esse assunto na apostila de vocês. Assistam essa videoaula, né? Se vocês já chegaram até aqui, vocês assistiram, eu estou imaginando, ninguém vai pular para o fim só para ver as orientações finais. Façam anotações sobre essa aula, relacionem essas 3 coisas, pensem sobre elas, assistam outros vídeos a respeito desse assunto e aí vocês façam uma pesquisinha que eu vou mandar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, observação, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem falar, tá? Estamos aí. Qualquer coisa, só manda mensagem e a gente vai se falando, tá bom? Isso aí, até mais.